No sul do Brasil, localizado entre as vastas paisagens naturais da Coxilha Rica, encontramos vestígios de um caminho histórico: o Caminho das Tropas. O termo Caminho das Tropas é uma terminologia utilizada na atualidade. Ele não aparece em nenhum documento com esse termo, essa designação não aparece nem na cartografia, ela não é utilizada. Antigamente, para se referir a esse caminho, ele tinha outras nomenclaturas, como, por exemplo, caminho da capitania do Rio Grande do Sul ou de São Pedro do Rio Grande do Sul para a capitania de São Paulo. Caminho de Viamão para São Paulo, caminho de Viamão para Sorocaba, ou somente caminho para Viamão ou caminho para São Paulo, conforme a orientação do mapa. Caminho entre as capitanias, né, dando essas terminologias mais antigas. E ele nunca teve a conotação de estrada real. A ocupação da Coxilha Rica, na verdade, a ocupação de toda a região que a gente pode definir como Campos de Lages, está atrelada ao caminho. Obviamente, considerando a ocupação histórica, né, nós temos uma ocupação muito anterior, na verdade, né, e aí os vestígios, os testemunhos arqueológicos estão aí para nos contar que a presença humana na região da Coxilha Rica é muito anterior, obviamente, ao Caminho das Tropas. Geopoliticamente, essa região ela está além do que é o domínio português na época. Ela está muito abaixo do domínio da coroa portuguesa. E quando a coroa portuguesa funda a colônia de Sacramento, justamente no outro lado do Rio da Prata, em frente a Buenos Aires, que é território espanhol, isso é uma afronta para esse espaço espanhol. Então, como que ele vai fazer Ele não tem essa ligação terrestre, então toda a ligação da coroa portuguesa com colônia de Sacramento sempre é via marítima. Então, se carece de um acesso por vias terrestres para a colônia de Sacramento. E uma das formas de você ir ocupando um espaço, colonizando ele, é você abrindo caminhos. Primeiro você abre o caminho, você faz com que as pessoas e as coisas cheguem lá, depois você implanta vilas e povoações que aí você ocupa e coloniza o espaço. A ocupação histórica, o processo de colonização da região, pelo menos aí vamos remontar ao início do século XVIII, ele está completamente atrelado à abertura e passagem do caminho. A fundação das povoações, a fundação da vila de Lages, hoje cidade de Lages, cidade mais importante da região serrana de Santa Catarina, está atrelada diretamente ao Caminho das Tropas, ao caminho Viamão-Sorocaba. A gente se apoia, inclusive, na cartografia da época, né? Os mapas demonstram a preocupação, inclusive, de criar, de fundar estruturas urbanas que dessem suporte a esse povoamento, a essa ocupação. Muito antes do caminho das tropas ser aberto, nós temos outros caminhos que buscam fazer inicialmente a ligação com a colônia de Sacramento, que é uma necessidade de ter uma ligação terrestre, e segundo, você explorar algo que a coroa e a nossa dinâmica econômica no Brasil precisava, de cavalos, gado, mulas. Então, a primeira necessidade é cavalos, porque toda a parte de transporte é feita a cavalo. O próprio os batalhões e todo o aparato militar era em cima de cavalo, né? As carroças, as carruagens, tudo precisava de cavalos. E aonde você vai ter
cavalos para abastecer todo esse circuito, né? Você tem uma outra necessidade, gado vacum, para alimentar as pessoas. Então, você precisa alimentar tanto com gado em pé e, mais tarde, as charqueadas, alimentar uma população que está trabalhando nas minas, né, na exploração mineira, que é o grande ciclo econômico do Brasil colonial, é a exploração de ouro e diamante e outras pedras preciosas. Depois você precisa de mulas, porque as Minas Gerais, elas estão longe dos portos, como Paraty, por exemplo, está distante das áreas portuárias para escoar para a Europa. E como é áreas de serra, você não tem estradas, você tem trilhas nas serras, nos morros. E aí você precisa de um transporte que dê conta de carregar esses minérios para chegar no porto e embarcar nas embarcações. E nada melhor do que uma mula cargueira para fazer isso, porque abrir estradas em ambientes de serra geral é impossível para estradas carroçáveis. Então, a única forma de subir e descer a serra é com mulas cargueiras. E aonde você vai ter os centros fornecedores desses animais? Inicialmente, se tem uma produção de gado vacum no Nordeste brasileiro, principalmente oeste da Bahia, Vale de São Francisco, sul do Piauí, aquelas regiões ali, tem grandes fazendas de gado desses colonizadores que foram adentrando o sertão pelos vales de rios. Mas você não tem estradas de ligações e você tem muito contrabando naquela região, ao ponto de a coroa portuguesa interditar algumas estradas por descaminhos, né, que eles chamam. É a fuga de animais, ou o roubo, ou o contrabando, enfim, todas as ilegalidades, porque à medida que esses animais são levados, eles também precisam ser registrados e pagam impostos para a coroa. O plano da Vila de Lages, né, obedecendo a uma série de critérios, né, pré-estabelecidos, né, dentro de um ideal urbanístico da época colonial, definindo um padrão de arruamento, a configuração de duas praças centrais, que hoje são a Praça da Catedral e a Praça João Costa, né, conectadas pela antiga Rua Direita, que é a Rua Nereu Ramos. Então, a estruturação urbana está atrelada ao caminho, porque o objetivo era apoiar o caminho, né? E aí, se por um lado, na área urbana, nós não temos mais, ou temos dificuldade de encontrar esses testemunhos materiais que nos remontam a essa história do tropeirismo, da passagem, do ciclo das tropas, da abertura do caminho, nós temos na região da Coxilha Rica, pelo isolamento né, que essa região, ao qual essa região esteve sujeito por muitas décadas, eu diria que pelo menos aí desde da metade do século XX, né, com a decadência não é a palavra, mas assim com uma diminuição da importância da pecuária frente ao ciclo da madeira, que foi muito importante, que projetou realmente Lages e a Serra Catarinense do ponto de vista do desenvolvimento econômico urbano na metade do século XX. Nós tivemos justamente a Coxilha Rica à margem, digamos assim, desse processo, e foi esse isolamento que certamente possibilitou a preservação, a conservação de muitos testemunhos materiais que nos levam, que nos conectam a essa história lá do século XVIII, do século XIX, quando a pecuária teve uma grande importância, né? Inicialmente a região dando suporte às tropas de Muares, que vinham da região latina, do Rio Grande do Sul, com destino às grandes feiras paulistas, né? Sorocaba, a principal delas, ao longo de todo o século XVIII e pelo menos o início do século XIX. Mas a região também passa a ter uma importância para a pecuária no sentido de um mercado interno, quando as fazendas da Coxilha Rica não apenas dão suporte a essa passagem dos muares, esse negócio das mulas, mas se tornam centros criadores de gado vacum, né? E um gado vacum que era destinado principalmente ao abastecimento da província de Santa Catarina. Então, quando vão se formar as rotas que conectam a região do Planalto Catarinense, os campos de Lages,
principalmente com o litoral catarinense, caminhos de ligação com Laguna, com Tubarão, com Araranguá, com Florianópolis, com Garopaba, com São José, com Blumenau, com Joinville, enfim, vários caminhos vão conectando essas duas regiões para que houvesse a possibilidade de escoar essa produção das fazendas serranas. Nós estamos na Chapada do Cajuru, ou conhecida como região das Taipas, onde se acredita ser a primeira fundação de Lages. Isso foi nos anos de 1766, na primeira investida de Correia Pinto para fundar Lages. Você tem uma pré-urbanização num espaço de chapada, à beira de um arroio, próximo ao caminho, próximo às taipas do corredor. Então tem toda essa ligação de informações. A partir do momento que houve a fundação oficial de Lages, né, o Correia Pinto recebe a incumbência de fazer a regularização dos primeiros fazendas que já estavam por ali implantadas e distribuir os espaços desse sertão vazio. Então ele usa a regra das 6 Marias para os requerimentos de terra e começa a lotear esse espaço, né, em fazendas. E o caminho está passando entre essas fazendas. E quem tem terras no caminho tem as obrigações, já que você recebe a terra, você tem que manter o caminho. E a arquitetura remanescente que nós temos na Coxilha Rica, principalmente, nos reporta essa época, né? Sobrou praticamente nada do século XVIII, a fazenda Pinheirinho, muito próxima da cidade de Lages, possivelmente é uma construção da segunda metade, finais talvez do século XVIII, a julgar pelas suas características arquitetônicas, que nos remontam ainda a uma arquitetura muito portuguesa, os vãos em arco abatido, telhado de 4 águas, uma varanda frontal, aí possivelmente uma contribuição das casas tropeiras paulistas, né? A gente tinha uma conexão muito grande com São Paulo. A gente tem que lembrar que Lages, todo o interior de Santa Catarina, pertencia a São Paulo até o início do século XIX, então é somente em 1820 que esse território do interior é incorporado a Santa Catarina, porque Santa Catarina se restringia à faixa litorânea entre São Francisco do Sul e Laguna. Então, em 1820, por uma questão óbvia de administração, uma questão política administrativa, se acha por bem, então, transferir toda essa porção interiorana, né, para Santa Catarina, ou incorporar essa porção que hoje é Lages, ou que eram os campos de Lages, a Santa Catarina. Então, nós temos uma relação dessa arquitetura mais antiga com a arquitetura paulista, com a arquitetura tropeira, né? Quando se fala na atualidade de Caminho das Tropas, principalmente nos campos de cima da serra, no Rio Grande do Sul e na Coxilha Rica, nesses antigos campos de Lages de Santa Catarina, se faz imediatamente associação com corredores, essas estruturas muradas de corredores de taipa de pedra. Só que isso é uma coisa muito mais recente do que se imagina. Se ouve muito falar que é da época da abertura do caminho. Não. O primeiro século não tinha estrutura nenhuma construtiva desse porte. Os corredores, eles vão ter relação com a separação do espaço público do espaço privado. E quando eu preciso separar o espaço público do privado, é porque eu tenho o privado instalado. No primeiro século, a ocupação é muito mais esparsa. As primeiras fazendas estão se instalando a partir da Lei de 6 Marias. Então, meados do 18. Todos os roteiristas, aqueles que fizeram os primeiros roteiros, guia de viagens, mapas, cartografias do século XVIII, nunca apontaram a existência de corredores. As estruturas mencionadas, que hoje arqueologicamente nós temos alguns indícios, são pontos de travessia de rios, de cursos d'água, a necessidade de implantar pontilhões ou de colocar canoas ou balsas, elementos para facilitar a travessia desses animais, os próprios registros que são construídos, essas estruturas,
arquitetônicas que geralmente têm a guarda, mas corredores não. Boa parte das casas de fazenda que nós encontramos hoje na Coxilha Rica são decorrentes desse processo de fragmentação das propriedades pioneiras. Eu havia citado a Fazenda Pinheirinho. A Fazenda Pinheirinho é uma das fazendas mais antigas, é o casco de uma das fazendas que remonta ao período histórico inicial, ao século XVIII. Aí nós pegamos a Fazenda São João, a Fazenda Santa Teresa, a Fazenda Morrinhos, a Fazenda São José. Todas são propriedades remanescentes do século XIX. Os corredores vão ser começados a implantar principalmente dentro do ciclo econômico da economia das fazendas locais com o gado local dessa região, e não com o abastecimento desse gado para o Sudeste. Ele tem a ver com essa economia em que você tem circulação de animais nesse espaço e que você precisa separar o animal que está passando do animal que está ali na invernada engordando. Se tivesse uma lógica de o corredor funcionar para o traçado do antigo Caminho das Tropas, a gente teria um único trecho de corredor principal e algumas ramificações. Mas quando a gente olha numa planta todos os trechos de corredores mapeados, você tem corredores para todas as direções, você tem corredores para Capão Alto, para Painel, para São Joaquim, para várias outras regiões, ou seja, é ligando entre fazendas. Esses corredores estão funcionando na lógica entre as fazendas, levando animais de pontos para outros, levando animais para invernadas, para o início das charqueadas, né? Você não vai mais precisar levar esses animais a longa distância a pé. Você tem uma série de charqueadas já instaladas em lajes na segunda metade do 19. Então, assim, os corredores, eles têm muito a ver com essa lógica local e de uma forma tardia, mais relacionada à economia local e a esse tropeirismo mais tardio, e não aos primórdios do Caminho das Tropas do século XVIII. Porque se assim ele existisse, aqueles que o viajaram no caminho teriam o descrito. E quando a gente para olhar a documentação entre, por exemplo, 1800 e 1840 a 50, você tem inúmeras tropas de militares descendo para a Guerra Farroupilha ou outras intervenções militares do período imperial, e você não tem a descrição desses viajantes usando ou passando pelos corredores. E a gente sabe que os corredores são construções monumentais, não teria como alguém viajar ali e não reparar a existência. Mas quando eles chegam no Paço Santa Vitória, antes de fazer a travessia, eles descrevem que pousaram em áreas mangueiras, áreas entaipadas, áreas com uma estrutura de curral para deixar os animais. Então, se eles tivessem viajado por esses corredores, eles os teriam descrito com certeza. Por isso, eu acredito que eles estejam datados muito mais recente do que se imagina e muito mais ligada para essa economia tardia do tropeirismo e das charqueadas, e não para os primórdios do Caminho das Tropas. Esse isolamento, né, da região por muitos anos permitiu a conservação, a preservação de parte, pelo menos, dessas estruturas que nos remontam, então, ao ciclo das tropas, né? Ainda que a atividade tenha perdido importância, né, no decorrer do século XX, principalmente para a atividade madeireira, algumas sedes de fazenda foram preservadas, inclusive no seu conjunto, porque não é apenas a casa grande, a moradia, mas são conjuntos arquitetônicos, né, onde a moradia é o centro, e aí nós temos, gravitando em volta dessa sede, os galpões, as mangueiras, que são os currais, né, cada um com uma especificidade dentro do trabalho de manejo do rebanho, né, embora, claro, boa parte da atividade de manejo do gado acontecia no campo, nas invernadas, a fazenda centralizava essa atividade, era a residência da família do fazendeiro, dos peões, dos cativos, né, que viviam nessas propriedades. Então, em volta da sede, há todo um conjunto, né, de estruturas murárias, né, que são
os muros de taipas de pedra, formando as mangueiras, configurando aqueles complexos de mangueiras, né, que acessam invernadas, áreas de pastagem específica, né, para separar, para apartar gado, enfim, os galpões. Então, são conjuntos edificados, né, não são apenas as casas grandes. E no decorrer, então, do século XIX, vamos tendo, como eu falava, a fragmentação das propriedades mais antigas, novas casas sendo construídas, e aí a arquitetura, claro, vai acompanhando, vai incorporando um pouco das transformações, das influências que foram acontecendo. Ele não tem uma lógica de ser planificado. Ele não tem um projeto que as taipas são todas construídas do mesmo jeito. Eles têm a mesma largura. Não, a largura é extremamente variável. Há trechos que tem o corredor, há trechos que só tem o muro em uma das margens. Então não existe um projeto que unifica os corredores. Há corredores que variam entre 15 metros de largura a 30 metros de largura nos corredores, e as praças de pouso, os alargamentos desses corredores, que podem chegar a 200 metros de largura. E quando a gente olha detalhadamente as taipas e como elas são construídas, se percebe o projeto da iniciativa privada, ou seja, cada fazendeiro constrói como lhe convém, ou cada taipeiro faz como sabe, com os materiais de uma forma, porque eles não têm todos a mesma altura, e mesmo se olhar só corredores, só taipas de corredores, elas não são iguais. Elas têm larguras diferentes, elas têm base diferente, elas têm altura, algumas têm acabamento com uma espécie de uma pedra achatada, como se fosse uma telha fazendo a capinha final. Há taipas que não têm isso no mesmo corredor. Então, assim, se percebe que a lógica não ela mostra justamente o contrário, que não há uma planificação. E às vezes a gente vê um corredor que começa largo e aí quando ele vai encaixar em outro, eles dão uma ajeitadinha para encaixar porque ele veio mais largo e o outro era mais estreito, por exemplo, e aí tem que fazer aquele ajuste para que ele encaixe um no outro. Então, se percebe nitidamente nesses projetos, esses detalhes, que não há o projeto, como a gente fala, mas tudo é fruto de uma iniciativa privada, de cada um estar fazendo no espaço e como lhe convém. As estruturas murárias, a gente pode definir assim, é uma definição que os portugueses usam quando estudam esse tipo de construção, né, de estrutura. No meu ponto de vista, daquilo que eu pude pesquisar, nos remetem também a uma tradição ibérica, né, uma tradição que vem, né, para a região da Coxilha Rica com os pioneiros, com os primeiros povoadores. As estruturas murárias, né, já eram usadas, remontam, na verdade, a vários contextos, né, mas na Europa, sabidamente, os romanos construíram muitas estruturas murárias, né, e toda a região mediterrânea da Europa possui, né, estruturas de várias épocas, de vários períodos, de vários séculos, feitas também sem o uso de argamassa, ou seja, as pedras elas vão sendo encaixadas, montadas segundo uma lógica, buscando uma estabilidade, né? A gente começa a perceber uma série de critérios na confecção, na construção desses muros, né? Que popularmente são chamados de taipas de pedra na região, né? E de forma que a gente compara algumas dessas estruturas que a gente encontra na Coxilha Rica com estruturas murárias de Portugal continental ou dos Açores, do arquipélago dos Açores, principalmente, e a gente não consegue identificar a diferença. No meu livro, inclusive, A Casa do Planalto Catarinense, no capítulo que eu dedico às taipas de pedra, eu faço uma comparação. Eu faço uma comparação onde eu coloco lado a lado uma foto que eu tive a oportunidade de realizar na Ilha Terceira, nos Açores, lá no meio do Atlântico, de onde vieram, sabidamente, muitos povoadores, famílias que colonizaram os Campos de Lages, vieram dos Açores. E, se não me engano, na Fazenda São João, uma estrutura de taipa de uma mangueira, de um curral da fazenda, onde eu comparo com então essa foto que eu fiz lá na Ilha Terceira, lá na área rural, lá numa freguesia, lá no interior da Ilha Terceira. E elas são idênticas.
Se eu não colocar a legenda dizendo que aquela estrutura mural, que aquele muro de taipas é na Coxilha Rica e aquele outro é na Ilha Terceira, eu não sei diferenciá-las, né? Então, para mim, isso é uma prova de que essas estruturas, elas de fato seguem a mesma tradição. Hoje, esse espaço guarda evidências remanescentes de muitas estruturas viárias, não só os corredores, que é o que a maioria das pessoas conhece, que é o mais monumental, que paisagístico é mais bonito de ser observado, mas há outros elementos também. Há trechos do caminho que, por exemplo, ele está só marcado na paisagem como uma senda, ou seja, o negativo da ação de passar com os animais rebaixou o solo e fez um solo côncavo. Então, isso a gente chama de senda ou trilha. É essa paisagem marcada que você não tem nada construído, mas você tem a marca no solo de que ali tinha um caminho antigo. Tem espaços em que você tem uma manutenção feita e é muito nítido em áreas de encosta, onde você não necessariamente tem corredor, mas quando você faz essa senda, com o próprio chuva, carreia o solo e expõe rochas. Ao expor esses blocos de rocha, eles recolhem e amontoam as rochas. Não é que eles estão fazendo o corredor, eles estão amontoando as rochas para limpar o espaço. Então, há corredores em que você tem espécies de ilhas no meio do corredor com rochas amontoadas, ou seja, está se limpando o espaço para que os animais que estão passando não quebrarem a pata ao pisarem nessas rochas. A própria subida da travessia do Rio Pelotas em direção às Mangueiras de Santa Vitória, há várias encostas que estão forradas de rocha que tiraram do caminho e vai empilhando para o lado. À medida que o caminho vai afundando, aparecem novas rochas, empilha para o lado e vai limpando o solo. Então, são evidências do uso do caminho e da manutenção desse caminho. Nos corredores, há várias outras estruturas construtivas que são bastante evidentes. Os drenos construídos, por exemplo. Eles fazem o muro e ali tem a passagem ou de um córrego d'água ou uma fonte fluvial, mas também pode ser um dreno para questões pluviais. Chove, amontoa água, acumula dentro do corredor, ela precisa escoar para algum lugar. E ao escoar, ela pode corroer o solo e abrir um buraco na taipa e aí romper o corredor. Então, se construía já esses pontos estratégicos com drenos para poder fazer a vazão d'água. Às vezes, há corredores em que o dreno está nas duas margens para que um córregozinho d'água perpassa. Então, o processo construtivo, geralmente, ele tem um formato retangular, quadrado ou alguns até um pouco triangular, em que você coloca duas rochas maiores, né, na vertical e uma em cima para ser autoportar e vai subindo a taipa ao redor, ou seja, você constrói um buraco para passar, como se fosse uma portinha, para passar a água para não acumular dentro do corredor. E há várias estruturas dessa construída ao longo dos corredores. Eu mapeei pelo menos 22 nos 25 quilômetros que eu analisei amostralmente. Outras formas de drenagem muito utilizadas são as interrupções de corredores. Eles fazem uma interrupção intercalada. O corredor vem, a água está passando aqui, o outro está aqui. Então, esse deslocamento entre essa parede e essa, mas elas, se você olhar, elas estão perpendiculares, faz com que a água passe aqui e não derrube nem a parede desse nem desse. Então, é uma interrupção planejada para que a água passe. E aí se pergunta, mas poderiam ter desviado? Poderiam, mas ali não era interesse desviar, o interesse era ter acesso a essa água para que a tropa que está passando no corredor possa tomar água. Porque quando a tropa está caminhando em corredores extensos, ela não tem como sair do corredor para beber água, ela tem que beber água no corredor ou na próxima parada, que um alargamento, geralmente os alargamentos estão em arroios, em córregos d'água, em rios,
em que você tem acesso à água, acesso a uma pastagem e fecha as duas pontas, você tem uma área entaipada para pousar com os animais e descansar eles e água, que é o que precisa durante toda a viagem. Então, são evidências materiais que vão ficando no espaço. Outras evidências, área calçada, temos algumas, poucas, mas temos. A mais conhecida é uma área calçada na própria subida da travessia do Pelotas, que está registrado como sítio, a subida do rio Pelotas, antes de chegar à área entaipada do Passo Santa Vitória. Ali tem uma pequena área de mais ou menos uns 8 metros quadrados calçados, ou seja, ela está forrada de rochas calcetadas, aquele esquema de junta as pedras como pé de moleque. Por que eles calçaram aquela curva e aquele único trecho? Porque ali você tem um processo de erosão muito grande, você está numa encosta, com um grau de inclinação superior a 45 graus e uma curva. Ou seja, os animais, quando estão subindo ou descendo, o próprio deslocamento no solo vai soltando o solo, a chuva carreia. E se não tivesse uma área calçada, primeiro ia abrir uma erosão muito grande, como há trechos em que um caminho foi abandonado e aberto o outro por causa da erosão, ou poderia até virar uma área extremamente escorregadia que os animais não conseguiriam vencer aquela inclinação e aquela curva. Então, se calçou para evitar que aquele solo se deslocasse e facilitar a passagem dos animais. Porque aquele trecho ali, os animais sobem um atrás do outro. Ele tem no máximo 1,80 m de largura, aquela senda na encosta. E há outras áreas em que, por exemplo, após as mangueiras de Santa Vitória, há um trecho em que houve um processo de erosão muito grande, o caminho está subindo pela encosta, contrária ao caminho da estrada municipal que desce para o Passo Santa Vitória, então ele sobe pelo outro lado da encosta, que houve um processo de erosão e o caminho foi abandonado e eles abriram uma segunda alternativa ao lado. E o desnível atual hoje chega a 1,80 m do desnível que teve do solo, em que foi desbarrancando e comendo o solo exposto, em que provavelmente deslizou aquele pedaço e ficou um corte de barranco que nenhum animal consegue mais passar, e foi aprofundando ao longo dos anos, e eles fizeram um pequeno desvio para subir pelo outro lado. Então, essas evidências são bastante claras na paisagem. Outros corredores em que você tem o fenômeno de utilizar como estrada de rodagem, porque essas estruturas elas foram pensadas para o deslocamento de animais em pé. Elas não foram pensadas para carroça, para carros, mas algumas delas depois foram assim utilizadas. Então, a gente tem áreas em que foram necessários fazer arrimos, ou seja, precisou colocar um murinho e nivelar para que uma carroça pudesse passar hoje, né, atualmente, dentro desse espaço. Então, houve uma modificação do caminho original para um caminho que fosse carroçável. O valor cultural desse patrimônio, né, é inegável, né? Não à toa, né, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos últimos anos tem se debruçado sobre esse patrimônio, realizado uma série de estudos, um amplo inventário, uma varredura, na verdade, procurando identificar, mapear toda essa estrutura, né, esse conjunto formado pelas antigas sedes de fazenda, pelas estruturas murárias, pelos corredores, né, por onde então os tropeiros conduziam os animais, as mangueiras, os conjuntos de mangueiras das fazendas, né? É um patrimônio material que nos remonta a esse ciclo histórico inicial da região, a esse processo de ocupação, de colonização, de exploração da região através da pecuária. Então, nós estamos falando de construções, de estruturas, as mais antigas, com mais de 2 séculos de existência, né? Que nos remontam, então, a esse processo de ocupação. Vamos lembrar que desse processo de ocupação, o conflito com as populações indígenas remanescentes, né, que ainda habitavam essa região quando os primeiros europeus chegam a ela,
né? Então, na verdade, quando a gente reconhece esse patrimônio e busca acautelá-lo, preservá-lo, a gente, na verdade, está preservando uma história milenar que remonta aos povos originários, que foram, então, substituídos, né, que tiveram seu território ocupado pelos europeus, pelos portugueses, nesse processo de disputa, né, com os espanhóis pelo Brasil meridional, e estruturas que contam a história da abertura do caminho ou dos caminhos, e a ocupação, então, a colonização, o desenvolvimento da pecuária, a escravidão, né? A gente não pode falar da ocupação da região dos Campos de Lá sem falar de escravidão, né? Esse capítulo terrível da história brasileira, né? Que está ali presente na construção das sedes de fazenda, na construção dos muros, né? O trabalho, principalmente o trabalho braçal no Brasil até o final do século XIX, até o fim da escravidão, ele é praticamente exclusividade dos cativos de origem africana, né? Das populações escravizadas de origem africana. Então, quando a gente está preservando um patrimônio arquitetônico, um patrimônio material, que num primeiro momento nos remete a essa história do colonizador europeu português, na verdade eu estou falando de um patrimônio que nos remete a essa história indígena, essa história pré-existente, pré-colonial, e a história dos africanos que contra, né, a sua vontade, obrigados, vêm com os contingentes populacionais de paulistas, de portugueses, para ocupar a região, para viabilizar o trabalho, né, desde a pecuária até o trabalho braçal nas lavouras, na construção das casas, né? E aí, por fim, a contribuição dos imigrantes, como eu falei, que começam a fluir para essa região ao longo do século XIX, principalmente na virada do século XIX para o século XX. Então, quando eu reconheço, identifico, reconheço e preservo esse patrimônio cultural, eu estou falando de uma história milenar que está relacionada a esses vários contingentes populacionais, esses diferentes contingentes populacionais que ao longo desse processo todo foram contribuindo, né? O que nós somos hoje, né? O que a região serrana é hoje, enquanto sociedade, né? Enquanto gente, né? Preservar esses elementos, essas edificações, essas estruturas murárias, né? Essa paisagem, é preservar essa memória de todo esse ciclo, né, ou destes ciclos que foram se sucedendo, né, destes vários contingentes populacionais que povoaram, que ocuparam, né, que deixaram as suas marcas, né, que deixaram as suas marcas na população de hoje, né. Hoje a população é resultado desse processo histórico e esse patrimônio é a materialização disso, são os testemunhos materiais, né, dessa história tão rica, tão antiga. Então, eu entendo que é inquestionável o valor cultural disso e a necessidade de preservar isso, para que as futuras gerações também possam reconhecer e se reconhecer nesse patrimônio que nos é tão caro.